milhares de pessoas cercaram e ocuparam a Câmara dos Deputados. Chegaram à Praça da Concórdia. A 200 metros de distância, meu pai deu ordens para atirar e os impedir de fazê-lo. Não ocuparam o parlamento, mas houve mortos e feridos. A praça só foi liberada 6 horas depois. 17 pessoas foram mortas e mais de 2.000 ficaram feridas. Foi a batalha mais sangrenta das ruas de Paris desde a Comuna de 1871. O primeiro-ministro Daladier obteve o seu voto de confiança, mas o seu gabinete o persuadiu a renunciar. Pela primeira vez na história desse século, um governo havia sido deposto por uma revolta. As batalhas nas ruas vieram em hora inoportuna para a França. Elas desviaram a atenção da França do que estava ocorrendo do outro lado do Rio Reno, onde anos de desordem semelhante haviam levado Hitler ao poder. No início de 1936, o frágil exército de Hitler marchou para a Renânia desmilitarizada. Era o rompimento de 2 tratados e uma grave ameaça à França. A região desmilitarizada era vital para os franceses. Além de ser um estado tampão em caso de guerra, as tropas francesas poderiam atravessá-la rapidamente e atacar o Ruhr. Agora ela estava perdida. Na mesma hora me acalmei e disse: não, isso não é possível, o governo não vai deixar isso acontecer. Amanhã de manhã estaremos de partida. Desci e peguei meu uniforme. Como eu era oficial, tinha o meu uniforme em casa. Fui buscar o meu uniforme, coloquei na cama e disse: vou partir amanhã. No dia seguinte não aconteceu nada. E eu sempre me lastimei por isso, porque a minha indignação deveria ter sido sentida em toda a França. Deveria ter sido sentida pelos nossos líderes. E então não ocorreria o que infelizmente aconteceu depois. A questão da Renânia parecia muito distante dos nossos problemas. É preciso lembrar que naquela época os trabalhadores tinham problemas muito graves, principalmente o problema do desemprego. Havia outras coisas nas quais pensar além do que estava acontecendo com os nossos vizinhos. O assunto principal nas conversas era a miséria. A lembrança da carnificina que ocorreu entre 1914 e 1918 era um dos motivos de insatisfação na França. A opinião pública, refletida pela imprensa, se opunha até mesmo ao risco da guerra. Até os generais eram criptopacifistas. Eles disseram aos políticos que o exército estava organizado como uma força de defesa estática para guarnecer a linha Maginot e não para ação ofensiva rápida. Eles superestimaram muito o poderio alemão. Não havia apoio à resistência a Hitler por parte da Inglaterra, onde o governo se opunha totalmente ao comprometimento de tropas britânicas no continente. A questão da Renânia, em março de 1936, foi um ponto crucial de decisão para os políticos franceses dos anos 30. Primeiro, não intervindo contra os alemães na Renânia, a França perdeu uma grande parte de sua credibilidade internacional. Os aliados menores, principalmente, não confiavam mais nela. Por que a França correria para ajudar os poloneses ou os tchecos quando ela não conseguiu defender os seus próprios interesses no Reno? Todo o sistema de pequenas alianças entrou em decadência. Ademais, a França estava se tornando ciente de sua fraqueza. Ela estava percebendo que as pequenas alianças úteis durante os anos 20 haviam se tornado um pesado fardo nos anos 30. Na medida em que a Alemanha ficava mais forte, a França tentava obter novos aliados. Repetidamente, a necessidade de defesa nacional era frustrada por conflitos ideológicos em casa. Quando os líderes franceses se aproximaram da Itália fascista, incitaram uma exaltada oposição da esquerda. Restou a Inglaterra. Assim, os ingleses estavam confiantes na conciliação e, sem consultar os franceses, fizeram um acordo naval com Hitler, o qual permitiu que a Alemanha construísse uma frota poderosa. This naval agreement with the British government has been negotiated by Herr von Ribbentrop. Os líderes franceses ficaram aterrorizados pelo fato de a Inglaterra estar negociando com Hitler nas suas costas. Acima de tudo, eles não entendiam por que os ingleses estavam usando aquele truque.
tentando manter na Europa o equilíbrio de poder entre a França e a Alemanha, enquanto a Alemanha se tornava cada vez mais poderosa ao lado de uma França mal equipada que... Ingleses e franceses aumentou quando a França mostrou sinais de estar rumando para a esquerda. Um dia minha mãe me levou pela mão e nós saímos pela rua para nos misturar com as pessoas. Todos seguravam as mãos, gritando e cantando. E eu escutava muitas palavras como liberdade, férias, fraternidade. Predominando sobretudo, havia essa música, a Internacional. Il y avait ce chant, l'International. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international. Camaradas, hoje, demonstrações como essa unem milhões de trabalhadores. Vamos nos empenhar para nunca permitir que o fascismo reine aqui. Havia uma espécie de ódio de classe que se tornou fortemente entrincheirado naquela época. Pode-se dizer que a França simplesmente perdeu sua coesão nacional em decorrência da crise dos anos 30. Ainda mais grave, a França tinha uma crise política desde 1934. Esse ódio na sociedade se refletia no mundo político entre a esquerda e a direita. Havia crises constantes de ódio, um ódio que hoje nos daria calafrios de tão violento que era. Em maio de 1936, a França foi às urnas. O ódio à direita unira os partidos de esquerda. Obedecendo uma ordem de Stalin, os comunistas convidaram os líderes socialistas a se unirem à causa comum contra o fascismo. A nova Frente Popular de Socialistas, Comunistas e Radicais venceu os partidos de direita por 1 milhão de votos. A eleição foi um triunfo para os trabalhadores. No século anterior, por 2 vezes, a Revolução os havia colocado perto do poder. Nas 2 vezes, a burguesia os derrotou. Mas esta era a chance deles para garantir a reforma. O líder socialista Léon Blum, que passara a vida na oposição, tornou-se primeiro-ministro. No último momento, os comunistas se recusaram a se unir ao governo dele. Seremos um governo para o bem-estar público. Queremos restaurar a confiança em uma Europa pacífica e restaurar a confiança do trabalhador francês. Por motivos constitucionais, o novo governo não pôde assumir por mais 4 semanas. 2 milhões de trabalhadores se recusaram a esperar as reformas prometidas. De bom humor, iniciaram greves de trabalhadores que cruzavam os braços por melhores salários, menor jornada e pelo direito de acordo coletivo. Os partidos de direita bradavam revolução. Os empregadores cederam. O parlamento decretou reformas. Mas esses ventos de mudança atemorizaram os investidores e o tiro saiu pela culatra. Uma fuga de capitais para o exterior, seguida por uma queda do franco e pela desvalorização. Logo depois que a Frente Popular chegou ao poder, a guerra civil eclodiu na Espanha, onde os rebeldes de direita, sob o comando do general Franco, atacaram de frente o governo popular da Espanha. A França dividida, Léon Blum a favor da intervenção ao lado da esquerda espanhola. Camaradas, amigos, todos nós aqui reunidos queremos paz. Agora, a primeira condição de paz é tão óbvia que mal me atrevo a dizer que ela consiste em que nenhuma nação seja forçada a alçar armas para defender o seu território.
Ou para garantir a liberdade do funcionamento de suas instituições. Mas os líderes de direita argumentavam que a intervenção poderia fazer com que a guerra civil se alastrasse pela França. Diante dessa probabilidade e de pesadas pressões da Inglaterra, Blum retrocedeu. Os franceses tinham mais medo do comunismo porque tinham lembranças da Revolução Russa e, mais recentemente, da Guerra Civil Espanhola. Eles temiam uma guerra civil porque, se os comunistas chegassem ao poder, isso provocaria uma reação sangrenta e uma guerra entre os franceses. Uma guerra fraternal. Então a Frente Popular adotou um rearmamento acelerado. Anteriormente, a esquerda se opusera a isso. Mas a França se sentia agora mais ameaçada pelo cerco de 3 países fascistas: Alemanha, Itália e Espanha. O ministro da guerra era Édouard Daladier, um radical. No início de setembro de 1936, Daladier recebeu os militares, e em particular o general Georges, e perguntou a ele: quantos bilhões o senhor precisa para o plano de 4 anos? Georges respondeu: 9 bilhões. Ao que Daladier replicou: o senhor terá 14. Pela primeira vez, um governo civil e de esquerda estava dando ao exército mais do que ele estava pedindo. E vou dizer algo que talvez não seja muito conhecido. Ao levarmos em consideração o orçamento francês, a França Popular gastou mais em canhões do que em manteiga. Por quê? Porque eles se conscientizaram da ameaça hitlerista. O rearmamento provocou outro recuo da direita em Paris 5 anos antes, a Cruz de Fogo, cujos primeiros membros eram antigos soldados, dispersaram uma reunião de gala no Congresso Internacional para o Desarmamento, denunciando-o como pacifista. Agora, a Cruz de Fogo revertera sua política. Ela assumira a linha de que o rearmamento feito por um governo de esquerda certamente levaria a uma guerra a favor do comunismo. Novamente, as disputas ideológicas domésticas atavam as mãos do governo. Maurice Gardet era um membro ativo da Cruz de Fogo. Bem, no que me diz respeito, posso responder essa pergunta imediatamente. A minha escolha, se eu tivesse que escolher, eu preferiria muito mais um regime próximo ao fascismo nacional socialista do que a política do Sr. Léon Blum. Posso dizer isso honestamente. Da política de M. Léon Blum. Eu digo tout de suite. Nos 2 anos seguintes, a Frente Popular de Léon Blum vacilava entre uma crise e outra, sendo que a maioria ficava diluída por deserções para os conservadores. Os trabalhadores obtiveram ganhos notáveis, mas os banqueiros e os financistas fizeram o país pagar caro. A fuga de capitais para o eixo. Em 11 de março, no dia em que Hitler tomou a Áustria, a França não tinha governo. O Partido Nacional Socialista da Áustria celebra sua vitória. Há demonstrações e cortejos em toda a Áustria. A alegria ocupa as ruas. Enquanto isso, destacamentos motorizados do exército alemão se reúnem em Innsbruck. Tal como no caso da ocupação da Renânia por Hitler, a França e a Inglaterra se limitaram a protestar. Foi Édouard Daladier, 17 vezes ministro de gabinete e 3 vezes primeiro-ministro, que assumiu o governo. Ele representava o centro do espectro político francês e era igualmente hostil ao fascismo e ao comunismo. Daladier era enérgico, porém indeciso. Seu apelido era Touro com Chifres de Caracol. Em nome do meu país, empenho a França a colaborar com todas as potências que compartilham os nossos sentimentos. Todos os que, como nós, estiverem prontos para prosseguir pelo caminho da paz, mas que se levantariam juntos contra a agressão. Daladier estava ciente de qual seria o próximo movimento de Hitler. Qual foi a consequência imediata da anexação da Áustria à Alemanha? O mapa da Europa nos diz que a Tchecoslováquia está, como estava, cercada. Praga, entre Berlim e Viena, à mercê de um ataque conjunto. A fronteira italiana está ao alcance das armas alemãs. O que esta anexação significa para os que a queriam?
Ela significa a fase mais importante do vasto programa pan-germanista da Alemanha. Um programa que impunha a anexação por parte do Reich de todos que eram considerados de raça germânica nas regiões que haviam sido unidas aos países vizinhos da Alemanha pelo Tratado de 1919.